Bem? Então, finalizado isso, você compreendeu terapia gênica, nós vamos falar agora da próxima biotecnologia, que é a tecnologia da clonagem, a técnica da clonagem. E o que seria um clone? Um clone nada mais é do que uma cópia genética do indivíduo, certo? Supondo que eu deseje fazer uma cópia minha, uma cópia genética minha. Gente, é uma cópia genética, certo? A personalidade pode ser completamente diferente. O temperamento pode ser completamente diferente. A mente é diferente, certo? Então, é uma cópia genética, ok? A nível de genes, a nível de forma, a nível de matéria, é a mesma coisa, certo? Olhar lá, aquele indivíduo é igual. Interessante, até as digitais são diferentes, né? A digital ela é formada de acordo com o ambiente do útero. As digitais são diferentes. Você pega gêmeos exatamente iguais, se pegar o meu clone, fizer um clone meu, as digitais vão ser diferentes. As digitais são formadas pelo ambiente uterino. Certo? Olha que interessante. Então esse clone não seria tão igual assim. Mas geneticamente é a mesma coisa. Então o clone é um indivíduo geneticamente idêntico. Certo? Beleza, mas aí como funciona a clonagem? Vamos entender como funciona. Supondo que eu queira fazer um clone meu, eu vou fazer o meu clone. Clone de homens nunca será um clone exatamente perfeito. De mulheres dá para ser, de homem difícil. Certo? Impossível, na verdade. Eu vou explicar o porquê, mas tenha calma. Então vamos lá. Então eu quero fazer o meu clone. A primeira coisa que eu preciso é de um óvulo. Um óvulo não fecundado. Se ele já foi fecundado, não dá mais para fazer, que ele agora já está se dividindo para formar um ser humano. Então é um óvulo não fecundado. Certo? É isso que eu preciso. Então olha aqui, óvulo não fecundado, N, né? Só tem 32 cromossomos, no caso da espécie humana. Aí eu vou e coleto uma célula minha, uma célula gamética, uma célula somática. Certo? Célula somática, 2N, então uma célula com os 46 cromossomos. Então aqui só tem 23, né? Célula N, célula 2N, 46 cromossomos. 23 que vieram do meu pai e 23 que vieram da minha mãe. O próximo passo é retirar o núcleo do óvulo e substituí-lo pelo núcleo da minha célula. Agora olha o que eu tenho. Eu tenho um embrião com o núcleo da minha célula. Tudo o que eu preciso é que esse óvulo comece a se dividir para formar um indivíduo exatamente igual a mim. E para que isso aconteça, eu dou um choque nele, eu meto eletricidade nele. Porque olha que interessante, isso é legal. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, ocorre uma descarga elétrica. E é após essa descarga elétrica que o óvulo sabe que foi fecundado e começa a se dividir para formar um indivíduo. Então, por isso, como aqui não teve óvulo penetrando, o que entrou foi um núcleo já formado, então precisei da descarga elétrica para simular que o óvulo, que o embrião dispara naturalmente. E agora eu espero que esse embrião ele comece a se dividir, né? As células vão se dividindo, aumentando o número de células. Depois elas vão sofrendo modificações para formar os diferentes tecidos que constituem um ser vivo. E ao final teremos o meu clone formado. Agora vem um questionamento, né? Por que, professor, clones de homens, clones masculinos, não serão tão perfeitos quanto clones femininos? Porque esse gameta aqui, ele tem mitocôndrias. E o DNA mitocondrial que eu carrego veio da minha mãe. O DNA, as mitocôndrias que nós temos, elas vieram do óvulo. As mitocôndrias do espermatozoide ficam fora, elas nem entram no óvulo. Certo? Elas ficam com aquela a peça intermediária que carrega a mitocôndria lá no espermatozoide, ela não entra no óvulo, ela fica fora, só entra a cabecinha do óvulo, né? Que é o núcleo, só entra o núcleo. Certo? O resto fica fora. Então, a mitocôndria ela tem seu próprio DNA, e o DNA que está é o DNA do óvulo. Então, como eu, um homem, não produzo óvulos, é impossível fazer um clone perfeito meu, porque o DNA das minhas mitocôndrias vão ser diferentes da do meu clone. O DNA da mitocôndria do meu clone vai ser do óvulo da doadora, né? Da mulher que doou o óvulo. Agora, se eu quero fazer o clone de uma mulher, basta pegar um óvulo dela. Aí sim, DNA mitocondrial igualzinho. Então aí dá para fazer um clone muito mais perfeito, muito mais preciso. Tá bom? É por isso que para a clonagem perfeita, o clone perfeito mesmo é de mulher. Se você pegar o meu clone e fizer o teste genético do DNA mitocondrial, descobre que ele é um clone que não sou eu. Se fizer o do núcleo, não consegue descobrir. Mas se pegar o DNA mitocondrial, descobre. Já se pegar o de mulher, não vai dar certo, não vai descobrir.
certo? Então, finalizado a técnica da clonagem, vamos falar da técnica da desextinção, uma técnica utilizada para trazer à vida animais extintos. Olha o Parque dos Dinossauros aí, hein? Pois é, a técnica já existe.